irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós faremos a leitura do versículo 1 ao 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Até aqui a palavra do Senhor. Que Deus, meus irmãos, abençoe-nos nesta manhã com a sua palavra. Quero falar, meus irmãos, nesta manhã sobre as bem-aventuranças dos cidadãos dos céus. Esse é o tema da mensagem de hoje, as bem-aventuranças dos cidadãos dos céus. Irmãos, nós somos a geração, ou nós somos conhecidos como a geração onde mais existem entretenimentos. Nós somos a geração conhecida como a geração que mais tem entretenimentos. São cinemas, shoppings, celulares cada vez mais modernos, internet cada vez mais rápida, redes sociais, shows, TVs, filmes, seriados, viagens, festas, entre uma infinidade de coisas. Apesar disso, irmãos, nunca se ouviu falar tanto de tanta depressão, de tanto estresse e de tantos suicídios. Apesar de todo o entretenimento disponível que nós temos, nós também somos a geração onde mais acontece. Somos acometidos pela depressão, pelo estresse e pelo suicídio. Por isso vemos, meus irmãos, muitos jovens e não poucos adultos que sentem um tédio eterno. Apesar de todo o entretenimento, ainda assim possuem um tédio eterno. Porque apesar dessas coisas, eles não sabem o que fazer. Mas por que será que isso ocorre? Uma das respostas é porque nós buscamos a satisfação em coisas que não podem trazer a verdadeira felicidade. Muitas vezes nós buscamos a satisfação em coisas que não podem trazer a verdadeira felicidade. Buscamos a felicidade em coisas que são simplesmente, que não são eternas, mas em coisas que são passageiras. De fato, eu sei que existem muitas situações que podem nos fazer felizes. Existem situações que nós ficamos felizes. E existem, de fato, situações em que nós ficamos tristes, amargurados, de luto. Entretanto, irmãos, nós somos a geração que busca a felicidade, baseado em circunstâncias externas. E se assim nós vivermos, hoje nós estamos alegres, mas amanhã nós estamos tristes. Hoje nós estamos tristes, mas amanhã nós estamos alegres. E assim nós vivemos nessa montanha russa de sentimento. Assim nós vivemos nessa montanha russa de sentimento. Todavia, irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos fala de uma felicidade verdadeira. O texto que nós acabamos de ler nos fala de uma felicidade que independe das situações externas, de uma felicidade que independe de qualquer tipo de entretenimento. O texto nos fala de uma felicidade verdadeira. Há quem diga que o Sermão do Monte
não se trata aqui especificamente da salvação de pessoas, mas há quem diga que o Sermão do Monte nos fala a respeito da conduta daqueles que já pertencem ao reino dos céus, e não um chamado ao arrependimento ou para os ímpios. Mas muitos acreditam que o Sermão do Monte é especificamente para aqueles que já pertencem ao reino dos céus. Isso, meus irmãos, eles chegam a esse entendimento porque o que é dito no Sermão do Monte é impossível para os ímpios cumprirem. E por isso, então, nós temos aqui a descrição para todo cristão. Nós temos aqui a descrição para todo aquele que é crente. Ao lermos as bem-aventuranças, temos aqui uma descrição da verdadeira alegria que todo crente deve ter. A verdadeira alegria que todo crente deve ter. Portanto, nós veremos nesta manhã algumas lições a respeito das bem-aventuranças dos cidadãos dos céus. A primeira bem-aventurança dos cidadãos dos céus nesse texto é que os cidadãos dos céus se deleitam no ensino do seu mestre. Isso está aqui nos versículos 1 e 2, onde o texto nos diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: meus irmãos, Jesus e os seus discípulos, eles estavam em uma colina que tinha uma planura. Alguns até dizem que este sermão deveria ser chamado de o sermão da planura. O que, de fato, eles estavam em uma colina muito alta. Mas aqui onde eles se encontravam, isso pode até ser visto em Lucas, capítulo 6, eles estavam em uma planura. Mas Jesus, ele sobe então aqui nesse lugar, nesta colina, não para se afastar das multidões, como alguns assim inferem, mas porque Jesus ele desejava se afastar para que o seu discurso fosse melhor ouvido, para que todos ali ao seu redor prestassem atenção naquilo que Jesus iria dizer. E aqui, meus irmãos, nós temos a descrição de um lugar muito belo, de um lugar muito lindo nesta colina. Uma vista para o mar. Aqui nós temos uma vista de várias montanhas. Era um lugar muito bonito. E nesse lugar, então, muito belo, muito agradável, Jesus começa, então, a ensinar. Alguns chamam aqui de o púlpito natural de Jesus, onde Jesus, ele ensinava. Mas veja que nas palavras iniciais do texto, aqui no versículo 1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo, aqui, meus irmãos, Jesus ele ia fazer um discurso muito longo, um discurso muito duro, de fato, e é o que nós podemos ver, porque esse sermão ele começa aqui no capítulo 5 e termina lá no capítulo 7. De fato, foi um sermão muito longo, foi um sermão muito duro para aqueles que estavam ouvindo. Mas veja, meus irmãos, que quando Jesus ele se assenta para começar a falar, os seus discípulos se aproximam do seu mestre. Quando Jesus se assenta para começar a dizer, para começar a ensinar, os seus discípulos então se aproximam do seu mestre. E lá no final de Mateus capítulo 7, quando Jesus termina de proferir o seu discurso, nós podemos ver que a multidão se maravilhou do ensino de Jesus. A multidão se maravilhou por tudo quanto Jesus havia acabado de dizer. Então veja, meus irmãos, que Jesus é um mestre capaz de ensinar coisas grandes para os seus discípulos. Nós podemos ver que no nosso inário Novo Cântico, que tem como título Belas Palavras de Vida, ele nos mostra exatamente isso. Quero ouvi-las mais outra vez. Belas palavras de vida. Narram tudo o que Cristo fez. Belas palavras de vida. Elas vêm de cima. Seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida. E é exatamente o que nós temos nesse texto. Belas palavras de vida. Portanto, irmãos, conforme o Salmo de número 1, versos 1 e 2, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que o nosso prazer, como cidadãos dos céus, esteja em meditar nas palavras do Senhor. Como cidadãos dos céus, devemos ter prazer na lei do Senhor. Devemos nos assentar para ouvir as palavras de Jesus ao abrirmos esse livro, ao abrirmos a Escritura Sagrada. Devemos, meus irmãos, nos alegrar, nos maravilhar com o ensino do nosso Mestre. Como cidadãos dos céus, o nosso coração deve arder ao ouvirmos as palavras de Jesus, as palavras de vida, conforme Lucas capítulo 24, que nos mostra que ao ouvirem o ensino de Jesus, os seus corações arderam, não queimava o nosso coração, não ardia o nosso coração, enquanto ele nos falava. Como cidadãos dos céus, o nosso coração deve arder ao ouvirmos os ensinamentos do nosso Mestre. E como cidadãos dos céus, após ouvirmos as palavras de vida, não basta apenas ouvirmos, reter conhecimento, nós devemos praticar aquilo que o nosso Mestre nos ensina. Nós devemos praticar tudo aquilo que ele deseja na sua palavra. É isso que Tiago vai dizer no capítulo 1 do seu livro. Devemos não apenas ser ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Essa é a primeira bem-aventurança dos cidadãos dos céus. Ele tem prazer na lei do Senhor. A segunda bem-aventurança que nós temos aqui dos cidadãos dos céus é que eles são humildes de espírito. Isso está no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, o que é ser bem-aventurados? O que é ser bem-aventurado conforme o texto nos mostra? Essa palavra bem-aventurado, ela tem origem na palavra grega makarios. E makarios significa feliz. Aquele que é feliz independente das circunstâncias externas. Bem-aventurado ou makarios significa aquele que é invejado, aquele que é abençoado, aquele que é afortunado, aquele que é digno de receber os parabéns. Trazendo para a nossa linguagem, aquele que é digno de receber os parabéns. Esse é o bem-aventurado aqui no texto. Os gregos antigos, eles usavam essa palavra makarios de 3 formas, ou bem-aventurados. Os gregos usavam bem-aventurados para os deuses, para os mortos e para os ricos. Eles usavam essa palavra bem-aventurados para os deuses, porque os deuses, segundo os gregos, haviam alcançado um estado de plena perfeição. Então eles eram bem-aventurados. Eles usavam essa palavra de bem-aventurados para os mortos, porque eles alcançaram um novo plano de vida. E por isso, então, eles eram bem-aventurados. E eles usavam também para os ricos, porque os ricos, eles eram bem-aventurados, porque eles alcançaram um novo plano de vida aqui nessa terra. Eles não eram mais como os miseráveis que tinham que trabalhar, mas eles já haviam alcançado um estado de situação financeira plena. E por isso, os deuses, os mortos e os ricos eram bem-aventurados, eram felizes. Mas veja, meus irmãos, que aqui, esses homens a qual Jesus chama, esses discípulos a qual Jesus chama, eles não eram considerados bem-aventurados pela sociedade. Eles não poderiam ser chamados de bem-aventurados. Eram homens comuns, eram homens da ralé, pescadores, cobradores de impostos. Mas veja que Jesus chama estes homens de bem-aventurados. Jesus chama esses homens de bem-aventurados. Mas veja aqui, meus irmãos, que ainda há um paradoxo nesse texto. Jesus chama esses homens de bem-aventurados não pela riqueza que eles possuíam, mas porque eles eram pobres. Não porque eles eram ricos, não porque eles haviam alcançado um estado pleno, mas porque eles eram pobres. Veja o paradoxo aqui nesse texto.
porque eles eram pobres. Entretanto, precisamos entender aqui que os pobres de espírito, de acordo com o texto, não são simplesmente os pobres financeiramente, ou aqueles que sustentam alguma aparência exterior de humildade. O que é então o pobre de espírito, conforme o versículo 3? Ou os humildes de espírito? Os humildes de espírito, irmãos, é o oposto daquela disposição altiva, autoafirmativa e autossuficiente que o mundo admira e elogia. Os pobres de espírito aqui, meus irmãos, é aqueles que sabem quem são diante de Deus e reconhecem que são humilhados. Aqueles que reconhecem que são espiritualmente escassos. Esses são os humildes de espírito. E desses é o reino dos céus. Os pobres de espírito, meus irmãos, são aqueles que são humildes e tementes a Deus. Não são aqueles que têm um espírito inchado, mas são aqueles que são humildes diante de Deus. São aqueles que verdadeiramente foram convencidos do pecado, aqueles que veem e sentem um estado que se encontram por natureza. São esses que são os humildes de espírito. Eles reconhecem que são espiritualmente escassos. Os pobres de espírito são felizes e eles sentem sede de um Redentor. Esses são os humildes de espírito. Portanto, irmãos, os pobres de espírito ou os humildes de espírito são aqueles que reconhecem quem são diante de Deus. Aqueles que reconhecem que são miseráveis, que são pobres, que são cegos, que são nus, conforme Apocalipse capítulo 3. Pobreza de espírito é reconhecer a sua situação espiritual. Somos pobres de espírito quando reconhecemos que fomos vivificados pela obra de Jesus e não por qualquer bondade que havia em nós, conforme Efésios capítulo 2. Então veja, irmãos, enquanto o mundo promove a autossuficiência, a autossatisfação, os pobres de espíritos ou os humildes de espírito, eles reconhecem quem são. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o texto segue dizendo que os cidadãos dos céus são aqueles que têm a capacidade de se compadecer, conforme o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então veja, quem são estes que choram? São aqueles que choram por qualquer motivo? São aquelas pessoas que são tristes e pessimistas? São aquelas pessoas que têm a capacidade de chorar por qualquer motivo? Meus irmãos, esse texto não nos fala de uma tristeza por tristeza. Esse texto não nos fala de um chorar por chorar. Esse texto nos fala daqueles que são bem-aventurados, porque choram, porque lamentam, porque estão de luto por causa do seu pecado. São aqueles que choram por causa da sua situação. O texto faz referência àquela tristeza piedosa que opera o verdadeiro arrependimento, a vigilância, a mente humilde e a dependência contínua para a aceitação da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. O salmista Davi, ele chora por causa do desprezo dos infiéis pela lei do Senhor. Ele chora, ele lamenta porque os infiéis desprezavam a lei do Senhor. Salmo 119. Neemias, capítulo 1, ele chora, ele lamenta por causa da situação espiritual do povo de Israel. Ele chora. João, capítulo 11, nós temos o menor texto da Bíblia onde Jesus chora. E lá, meus irmãos, Jesus não chorou simplesmente por causa da morte de Lázaro. Jesus, ele chora por causa da situação espiritual daquele povo, por causa da situação em que o pecado nos deixou, uma situação de morte. E Paulo, em 2 Coríntios, ele nos fala sobre duas tristezas. A primeira tristeza que Paulo fala em 2 Coríntios é da tristeza do mundo. A tristeza do mundo, Paulo ele vai dizer, opera a morte. Mas a segunda tristeza que Paulo fala, a tristeza que vem de Deus, gera salvação. A tristeza que Deus opera gera a conversão. Então veja, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. De acordo com essa passagem, o luto que é abençoado é o resultado de uma compreensão da santidade e bondade de Deus, que resulta
em o nosso próprio senso de depravação. Quando nós olhamos para a santidade de Deus e olhamos para a nossa situação, nós choramos, nós lamentamos, nós entramos em luto. Nós não podemos rir do pecado, nós temos que chorar por causa do pecado. Nós temos que ser como aquele fariseu e o publicano em Lucas capítulo 18. Enquanto o fariseu, ele batia no peito e se vangloriava. O publicano, estando ao longe, ele diz: tem misericórdia de mim. E este desceu para sua casa, justificado. Nós temos que chorar pelo pecado. Paulo disse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós temos que chorar, irmãos, pelo pecado. Nós não podemos nos alegrar pelo pecado. Lamente pelo seu pecado. Lamente a miséria que há em você. Lamente a morte que há em nós. Lamente, meus irmãos, pela iniquidade que nos separa de Deus. Fique de luto pelo seu pecado. Quando seu irmão tropeçar, não se alegre, chore pelo tropeço do seu irmão. Não se alegre porque o seu irmão pecou, chore. Chore pelo pecado cometido. No entanto, irmãos, nós podemos chorar agora, nós podemos lamentar agora, mas há uma promessa de consolo para o povo de Deus. Conforme 1 João capítulo 1, versículo 7, somos consolados pela certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esse é o nosso consolo. 2 Pedro capítulo 3, habitaremos em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Salmo de número 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Apocalipse capítulo 21 nos diz que é Deus quem enxugará dos seus olhos toda lágrima. Devemos chorar agora, mas há um consolo para nós. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu quero fazer uma referência aqui direta a Lucas capítulo 6, porque Lucas ele faz uma interpretação muito interessante desse texto. Ele diz: bem-aventurado vós que agora os que chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados somos nós, irmãos, que choramos e lamentamos pelo pecado, mas nós haveremos de rir, nós haveremos de nos regozijar. Todo bem-aventurado chora por causa do seu pecado, mas eles serão consolados. Nós temos aqui os cidadãos dos céus, conforme o versículo 5, são mansos. Os cidadãos dos céus são mansos. Bem-aventurados os mansos, versículo 5, porque herdarão a terra. Veja, irmãos, mansos aqui nesse texto não significa uma pessoa calma, uma pessoa sossegada, uma pessoa altruísta, tranquilo. Manso aqui nesse texto não é alguém que tem um temperamento fácil, uma pessoa meiga, uma pessoa delicada. Não é isso que é o manso aqui no texto. Manso também, meus irmãos, não é uma pessoa que suporta as aflições em silêncio. Não é isso que é manso aqui. Apesar de tudo isso ter um grau de verdade na vida do crente, é uma pessoa de temperamento fácil, uma pessoa meiga, delicada, mas não é o caso aqui do texto. Manso também não é ser uma pessoa zen, não é uma pessoa zen. Mansidão, meus irmãos, também aqui nesse texto, não é sinônimo de covardia, de ser covarde. Manso não é sinônimo de fraqueza aqui nesse texto. Não é isso que o texto nos ensina. Pelo contrário, manso aqui nesse texto é ser uma pessoa corajosa. Manso aqui é ser uma pessoa que tem coragem. Porque a nossa força aqui, meus irmãos, está em vencer o mal com o bem. Isso é difícil. Isso é ter coragem. Você vencer o mal com o bem. Isso é ser manso, conforme o texto. Quando afligido, nós abençoamos. Isso é ser manso, conforme o texto. Isso requer muita coragem. Quando você sofre um dano e você abençoa, isso é ser manso. Nós temos esse exemplo, a primeira vez em que essa palavra manso foi usada na Bíblia, está lá em Números, capítulo 12, quando Miriam e Arão, eles falam contra Moisés. E o texto vai nos dizer que Moisés era manso. Apesar de Moisés sofrer acusação de Miriam e Arão, o texto nos mostra que Moisés era manso. Mas mesmo assim, irmãos, Moisés não entrou na terra prometida. Moisés, ele por algum momento se deixou levar pela ira, pela raiva. E isso é uma advertência para todos nós. Muitos servos de Deus, apesar de serem mansos, sucumbiram à ira.
e não foram mansos. Nós temos, por exemplo, o caso de Jonas, o caso de Barnabé. E veja que às vezes a nossa carne sobrepõe a mansidão que nos é exigida na palavra do Senhor. Portanto, irmãos, os mansos são aqueles que silenciosamente se submetem a Deus, que pode suportar insultos, ele calam-se, mas ele não retorna com palavras pesadas. Uma vez foi perguntado a Nero, quem são os mansos? E Nero respondeu, aqueles que dão respostas suaves a perguntas ásperas. Esses são os mansos. Mansos são os que cedem diante da maldade e não resistem ao malvado, mas eles vencem a maldade com o bem. Esses são os mansos. Mas isso, meus irmãos, só é possível quando nós nos submetemos a Deus. Os humildes de coração, os mansos, são aqueles que se submetem inteiramente a Deus. E nós podemos ser mansos. Se você não é uma pessoa mansa, conforme o texto, nós podemos ser mansos, porque o nosso mestre, ele foi manso e suave. Mateus capítulo 11, versículo 29 nos diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou humilde, sou manso e humilde de coração. Podemos ser mansos porque o nosso mestre foi manso. Então veja que o texto não fala daqueles mansos que têm daquelas pessoas que têm uma paz interior. Mansos são aqueles que têm o domínio próprio, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22. São aqueles que têm esse fruto do Espírito Santo. Mas veja, meus irmãos, que os mansos herdarão a terra. Por que os mansos herdarão a terra? Porque os mansos são aqueles que têm o maior prazer nas coisas boas da vida. Eles são livres de um espírito ávido e ganancioso. Eles se contentam com as coisas que possuem. Aqueles que são mansos e humildes têm muito mais prazer e contentamento em uma casa com 2 ou 3 cômodos do que um rico em seu império, em seu palácio. Mas muito mais do que isso, irmãos. Os mansos herdarão a terra, porque aqui nesse texto, Mateus capítulo 5, Jesus ele faz referência direta a Salmo capítulo 37, versículo 11, onde nos fala que os mansos herdarão a terra. E aqui Jesus está usando a linguagem da nova aliança. Foi prometida ao povo judeu uma terra que manava leite e mel. E aqui Jesus ele está dizendo que os mansos vão herdar a terra, mas não essa terra física, porque os mansos herdarão a Canaã celestial. Os mansos herdarão novos céus e nova terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas o texto segue dizendo no versículo 6 que os cidadãos dos céus são aqueles que têm fome e sede de justiça. Veja o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Irmãos, fome e sede de justiça, infelizmente, tem sido interpretado de forma errada, como sendo aquele desejo, ao olhar para as mazelas desse mundo, como, por exemplo, o acúmulo de riquezas, problemas políticos, guerras, fomes, misérias, tragédias ambientais, leis injustas, injustiça social, racismo, problemas na educação, entre outras coisas. Aqui esse texto não nos fala desse tipo de fome, de fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça não é simplesmente olhar para as mazelas que atingem a nossa sociedade e desejar que Deus faça justiça. Não é esse tipo de justiça que o texto nos fala. O texto, meus irmãos, nos fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. São aqueles que desejam a salvação de Deus. São aqueles que desejam pela salvação que vem de Deus. Isso nós podemos ver em diversos textos, como por exemplo Isaías capítulo 45, Isaías capítulo 46, 51, Isaías 56, Isaías 61. Em todas essas passagens, quando fala de justiça, fala de salvação. Fome e sede de justiça é o desejo pela salvação que vem de Deus. É quando nós desejamos a salvação que vem de Deus. É um desejo por santidade, é ter fome da salvação que vem do nosso Senhor. Paulo, ele vai deixar isso muito claro em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, fome e sede pela justiça é uma fome pela salvação que vem de Deus. Os que têm fome e sede de justiça são felizes, são abençoados, são invejados. Às vezes nós estamos com fome e nós dizemos, eu estou morrendo de fome. Às vezes é uma forma exagerada de dizer que nós estamos com fome, mas veja que o texto fala de algo, de um desejo profundo por algo. Talvez nenhum de nós aqui passou uma fome miserável. Talvez nós ficamos algumas horas sem comer, alguns minutos, mas talvez alguns de nós aqui nunca sentiu o que é fome de verdade, o que é passar por miséria de verdade. E é sobre esse tipo de fome que o texto fala. É sobre esse tipo de sede que o texto fala. Quando você quer algo para comer e não tem, quando você quer algo para beber e não tem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Devemos, irmãos, como cidadãos dos céus, ansiar e desejar profundamente por essa salvação que vem de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, nós seremos fartos. Nós agora temos fome, mas nós seremos fartos. O texto segue dizendo, no versículo 7, que os cidadãos dos céus são misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A partir aqui, meus irmãos, dessa bem-aventurança, agora são mostradas as evidências da vida do crente, que resulta aqui dessas bênçãos, dessas bem-aventuranças anteriores, do capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6, perdão. Alguns dividem esse texto em duas partes, 4 primeiras bem-aventuranças e depois as 4 últimas bem-aventuranças. Mas veja que a partir desse versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, aqui esse texto nos fala que não é uma obra de justiça, como se houvesse alguma bondade em nós, e assim a Igreja Católica interpretou de forma errada. A Igreja Católica, ao entender esses misericordiosos aqui no texto, entendia que havia alguma justiça neles. Pensavam que através desses atos de bondade, de ajudar o pobre, o miserável, eles alcançavam a salvação. Mas aqui, meus irmãos, o texto nos fala que aqueles que foram salvos, aqueles que foram alcançados por Deus, exercem misericórdia. Nós não exercemos misericórdias para sermos salvos, mas nós somos misericordiosos, porque já fomos salvos. Mas o que é ser misericordioso? Misericordioso é como nós vemos que quando Deus, ele fere Miriam, Moisés, ele ora pela cura de Miriam. Ser misericordioso é como Davi, que muitas vezes teve a oportunidade de matar Saul, mas ele poupou a vida de Saul. Isso é ser um misericordioso. Ser misericordioso é ter uma disposição cortês para com os nossos semelhantes, para com o povo de Deus. Ser misericordioso é sentir a miséria do outro. Ser misericordioso é ter compaixão pelos aflitos. Ser misericordioso é tratar alguém com bondade, mesmo quando nós somos ofendidos. Ser misericordioso é ter espírito de perdão e não de retaliação. Ser misericordioso desiste de toda tentativa de autojustificação, mas sim que ele coloca o mal. Ao invés do mal, ele usa o amor. Isso é misericordioso. Isso é ser misericordioso. Portanto, aqueles que amam todos os homens como a si mesmos, obterão misericórdia. Qualquer misericórdia que desejemos de Deus, o mesmo devemos mostrar aos nossos semelhantes. E dessa forma, meus irmãos, os misericordiosos são felizes, porque eles alcançarão misericórdia, porque eles receberão misericórdia. Conforme Paulo em Romanos capítulo 12, nós devemos mostrar misericórdia com alegria, não com tristeza, não com pesar, mas a nossa misericórdia deve ser demonstrada ao nosso próximo com amor, com alegria, como fruto do nosso novo nascimento, como resultado de sermos pertencentes ao reino dos céus. Deus mostrou misericórdia para conosco, quando nós éramos ainda pecadores. E assim nós também devemos usar de misericórdia.
Os cidadãos dos céus são limpos de coração. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração nesse texto, meus irmãos, são aqueles que desejam a Deus com todo o seu ser. Limpos de coração são aqueles que desejam ardentemente pela presença de Deus. Limpos de coração são aqueles que desejam ser propriedade exclusiva de Deus. Mesmo nesse mundo caído de trevas, eles purificam o seu coração pela fé, eles purificam a sua consciência, eles foram lavados pelo Espírito Santo e por isso eles são puros, são limpos de coração. E estes então verão a Deus. Estes verão a Deus, os limpos de coração. Aqueles que são limpos de coração deixaram a contaminação deste mundo, deixaram a vaidade, deixaram as riquezas deste mundo, deixaram as afeições desse mundo para santificar-se cada vez mais para Deus. Esses são os limpos de coração e estes verão a Deus. Por isso nós podemos nos perguntar, será que as minhas afeições, será que as minhas vontades, será que os meus desejos são santos para com Deus? Será que os nossos motivos têm sido puros de fato diante de Deus? Os puros de coração, irmãos, são aqueles que foram ou que vivem uma vida de integridade para com o Senhor, que têm pensamentos santos, que têm vontades santas, que têm desejos santos. Estes verão a Deus. Os cidadãos dos céus são pacificadores, conforme o versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E pacificadores aqui no texto, irmãos, não é ser um pacifista, não é simplesmente nós marcharmos pela paz, não é nós levantarmos a bandeira da paz. Infelizmente, muitos líderes, ao entender de forma errada esse texto, os pacificadores, têm buscado um ecumenismo evangélico, porque eles pensam que assim eles serão pacificadores. Mas ser pacificadores, veja, não é ser um pacifista, um ativista, não é marchar pela paz, não é ser como Mahatma Gandhi. Pacificador aqui nesse texto, irmãos, tem mais a ver com o nosso caráter. Tem mais a ver com a nossa conduta do que com o nosso caráter. Veja, no versículo 7 o texto diz que aqueles que pertencem ao reino dos céus foram alcançados pela misericórdia, ou eles alcançarão misericórdia. O versículo 8 nos mostra que os cidadãos do reino dos céus, eles são limpos de coração. E por conta disso, agora nós promovemos a paz. Por conta disso, nós somos promotores da paz, nós fabricamos a paz. E veja que no versículo 10 e 11 o texto nos fala de perseguição. Os pacificadores são estes que mesmo em meio às perseguições, a difamações, eles promovem a paz. Eles promovem a paz. Então veja que na medida em que nós somos usados por Deus em nossa conduta para levar a mensagem de reconciliação. Ser um pacificador é levar a mensagem de reconciliação ao pecador. É levar a mensagem de reconciliação, que agora nós podemos ser reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Quando nós levamos essa mensagem, nós somos pacificadores. E aí sim nós seremos chamados filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, em um mundo cheio de guerras políticas, guerras ideológicas, guerras climáticas, no mundo onde não haverá paz, somente quando Jesus, nosso rei, voltar e instaurar o seu reino. Mas enquanto estiver sob a nossa responsabilidade aqui nessa terra, devemos ser promotores da paz, devemos levar essa mensagem de reconciliação, devemos anunciar entre os homens a mensagem de paz, conforme Colossenses capítulo 1, a paz pelo sangue, a paz que foi feita pelo sangue de Jesus. Por essa razão, nós promovemos a paz entre os homens. E em segundo lugar, nós promovemos a paz entre nós. Nós não vivemos em guerra um contra o outro. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para ser um melhor do que o outro. Nós devemos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, como povo de Deus, para promover a paz entre nós. Não há guerra, não há briga, a ira, a discórdia. Romanos 12, Paulo diz: tende paz uns com os outros.
enquanto estiver em nossa oportunidade, tenhamos paz uns com os outros. Devemos, portanto, ser pacificadores, fabricadores de paz. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E por fim, o texto nos fala dos cidadãos dos céus, eles são perseguidos. Os cidadãos dos céus, eles amam a palavra do Senhor. Os cidadãos dos céus, eles são humildes de espírito. Os cidadãos dos céus, eles choram por causa da sua condição espiritual. Os cidadãos dos céus, eles são mansos. Os cidadãos dos céus têm fome e sede de justiça. Os cidadãos dos céus são misericordiosos. Os cidadãos dos céus são limpos de coração. Os cidadãos dos céus são pacificadores. Mas agora nós vemos nos versículos 10 ao 12, dos versículos 10 ao 12, que os cidadãos dos céus são perseguidos. O texto nos diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Veja, meus irmãos, que para nós aqui nesse texto é curioso notar que mesmo os cidadãos dos céus, sendo humildes, sendo mansos, sendo pacificadores, sendo misericordiosos, Jesus já os adverte: vocês serão perseguidos. Mesmo sendo promotores da paz, nós seremos perseguidos. E veja, meus irmãos, que o texto nos apresenta dois tipos de perseguições. O primeiro tipo de perseguição que o texto nos apresenta é que nós, os cidadãos do céu, seremos perseguidos por causa da nossa santidade e retidão pessoal. Veja o versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja, meus irmãos, que todo aquele que é verdadeiramente justo, que todo aquele que chora por causa do seu pecado, todo aquele que chora, todo aquele que é puro de coração, todos aqueles que desejam viver piedosamente serão perseguidos. Todos esses que vivem piedosamente serão perseguidos. Meus irmãos, ser perseguido por causa da piedade ou por causa da santidade significa que nós somos perseguidos pelo nosso bom testemunho. Nós somos perseguidos talvez pelo nosso bom testemunho no trabalho. Quando o seu chefe diz para você adulterar um produto, ou quando o seu chefe diz para você mentir e você não mente. Você é um cidadão dos céus e você vive em santidade, em retidão, então você é perseguido. Você é perseguido pelos seus familiares, porque você é um homem, uma mulher de Deus que vive em retidão. Você é perseguido na escola, porque você dá bom testemunho. Você é perseguido entre os seus vizinhos, porque a sua família glorifica a Deus, dá bom testemunho diante de Deus. Todos quantos desejarem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Esse é o primeiro tipo de perseguição aqui no texto, por causa daqueles que procuram viver uma vida de santidade. E, lamentavelmente, irmãos, até mesmo dentro da igreja, corremos o risco de sofrer essa perseguição. Quantos crentes que buscam viver uma vida mais correta, que observam as Escrituras, aqueles que observam a doutrina correta, muitas vezes é chamado de santarrão dentro da igreja, ou muitas vezes é chamado de neopuritano, ou o novo tipo de qualificação que é dada àqueles que buscam viver uma vida santa, até mesmo dentro da igreja. Todos quantos que buscam viver uma vida de retidão, de santidade, serão perseguidos. E o segundo tipo de perseguição aqui nesse texto é a perseguição sofrida especificamente por causa do Evangelho. Veja o versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Isso significa, irmãos, que simplesmente por sermos crentes, por sermos servos de Deus, seremos perseguidos. Não necessariamente por causa da nossa retidão pessoal, mas simplesmente por sermos crentes. Simplesmente por dizermos ser servos de Deus. Muitos mártires do primeiro século morreram simplesmente por se declararem cristãos.
Existem ditaduras, ideologias que promovem ataque aos cristãos, aos crentes, simplesmente porque eles se declaram crentes. Missionários são perseguidos em diversos países, simplesmente porque são crentes, porque se declaram cristãos. Então veja que esse segundo tipo de perseguição aqui nesse texto é por causa do nosso serviço a Deus. O nosso serviço a Deus suscita o reino das trevas, suscita a oposição ao reino das trevas, ao príncipe deste mundo. No entanto, meus irmãos, Jesus ele nos diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por isso o mundo nos odeia. Portanto, irmãos, os cidadãos dos céus serão perseguidos pela sua retidão pessoal, pela sua vida de santidade, seja no trabalho, na escola, entre a vizinhança, mas também serão perseguidos por simplesmente se declararem servos de Deus, por se dizerem cristãos. Mas, meus irmãos, apesar disso, nós não estamos sozinhos. Apesar de sofrermos perseguição por todos os lados, nós não estamos sozinhos nessa. O nosso Senhor Jesus nos disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, essa é uma promessa que Ele nos faz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não devemos fraquejar ante a perseguição, meus irmãos. Nós não devemos renegar a nossa vida de santidade por causa da perseguição. Nós não devemos negar o evangelho por causa da perseguição. Há uma história muito linda de Policarpo de Esmirna, um pai da igreja primitiva. Ele foi condenado à fogueira por ser cristão. E mesmo em meio às chamas, quando as chamas estavam altas, quando as chamas estavam acesas, foi requerido para que ele negasse o nome de Jesus e declarasse que César era o Senhor. Mas Policarpo de Esmirna, ele nos dá uma declaração muito linda. Ele diz: há 86 anos eu tenho sido o seu servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? E assim, Policarpo de Esmirna morreu queimado na fogueira. Meus irmãos, não tenhamos medo da perseguição, não tenhamos medo quando o mundo se levanta contra nós, não tenhamos medo quando reinos e impérios se levantam contra nós. Nós temos a promessa de que nós não somos abandonados pelo nosso Senhor. Conforme Paulo também nos ensina em Romanos capítulo 5, a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Somos abençoados, meus irmãos, por sermos perseguidos, porque seremos recompensados no grande dia que virá. Podemos ser difamados, perseguidos, caluniados, espancados, jogados às feras, às chamas, mas nós devemos nos lembrar: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós por minha causa. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, pulem de alegria, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem dizendo que nós podemos ser bem-aventurados. Nós só podemos ser bem-aventurados. Nós só podemos ser participantes, cidadãos dos reino dos céus, porque Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de bem-aventurança. Nós só podemos ser abençoados, só podemos ser cidadãos do reino dos céus, porque Jesus é o nosso maior exemplo de bem-aventurança. Jesus era rico, mas Ele se fez pobre, e por isso Ele nos tornou rico. Jesus, Ele foi o principal enlutado, Ele chorou. Conforme Isaías, Ele seria um homem de dores. Ele se entristeceu pela dureza do coração dos homens, mas Ele será consolado pelo fruto do seu trabalho. Jesus foi o verdadeiro manso e humilde. Quando Ele foi apresentado como rei, Ele não apareceu em seu belo cavalo, mas Ele entrou em Jerusalém de forma humilde, montado em um jumentinho. Mas agora Ele está assentado no seu trono de glória. Jesus é a própria justiça.
Jesus é a fonte de justiça, ele cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, conforme a profecia de Jeremias, que ele diz: Senhor, justiça nossa, que foi imputada ao seu povo. Em Jesus nós vemos a manifestação da verdadeira misericórdia e do amor. Jesus foi misericordioso para com os pecadores, para com os perdidos. Meus irmãos, Jesus é o fiel sacerdote que intercede misericórdia em nosso nome. Jesus é o único de coração puro. Jesus foi o único em quem não foi encontrado nenhum pecado, não foi achado pecado em suas mãos. Ele não foi contaminado pelo mundo. Ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Jesus é aquele que fez a paz pelo seu sangue. Ele apaziguou a ira de Deus, ele satisfez todas as exigências da lei que foi quebrada. Ele fez a paz entre os judeus e os gentios, entre brancos e negros, entre homens e mulheres. Ele fez a verdadeira paz. Ele é o príncipe da paz. Como Jesus, ninguém jamais foi perseguido. Ele viveu uma vida de perseguição durante o seu nascimento. Ele viveu uma vida de perseguição durante o seu ministério. E ele foi perseguido até quando estava na cruz. Até quando estava na cruz. Ele padeceu não somente na sua carne, mas ele padeceu também na sua alma. Mas ele recebeu um nome que está acima de todos os homens. Meus irmãos, nós somos bem-aventurados, porque Jesus é o nosso modelo de bem-aventurança. Ele é o bem-aventurado dos bem-aventurados. Que Deus abençoe o seu povo. Amém.